Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Renan. Eu vou apresentar para vocês o nosso robô que faz a análise desse indicador de order block. Então, a gente já fez algumas apresentações aqui do indicador. Esse indicador tem a capacidade de rastrear essas zonas onde foi feita uma agressão, ou seja, os grandes participantes do mercado posicionaram as suas ordens, movendo o mercado para certa direção e, consequentemente, isso gera um imbalance. Então, essa zona aqui onde não foi explorada, ela possui várias ordens e o mercado tende sempre a retornar a essa zona, nem que ela seja reconquistada depois de alguns dias ou semanas, mas o fato é que ela sempre retorna a curto, a médio ou a longo prazo. Então aqui a gente pode ter uma visão nesses dias aqui, pegando esses 3 últimos dias. A curto prazo, o mercado ele houve uma agressão aqui nesse tempo, moveu, o mercado tentou retornar até essa última zona aqui, não conseguiu ainda fechar, chegou próximo, e por falta de força, a oposição começou a agredir o mercado, né, retomando essa zona aqui, essas ordens, descendo novamente para poder voltar a essa ordem que foi gerada, deixando um novo imbalance, e assim chegou, tomou os stops aqui, retornou a outra zona de imbalance aqui. Depois, o mercado ficou paralisado, porque não houve atuação dos grandes participantes, não foi dado uma direção clara. Aqui já foi um final de semana, entrou aqui no domingo, estou falando do Forex. E na segunda-feira, o mercado trabalhando ainda numa região de mínima, onde houve esse falso rompimento aqui. Depois, praticamente que na abertura do mercado, houve uma entrada de um grande participante, obtendo toda essa região aqui que já foi explorada e jogando o mercado para cima, novamente deixando aqui uma nova ordem e também buscando essa zona aqui de imbalance que ficou do dia anterior, né? Sem ser esse dia, nesse dia aqui, e depois foi buscar também essa zona aqui, ó, tá? Agora o mercado está trabalhando aqui, né, zonas de curto prazo aqui, zonas pequenas, e está andando em paralelo. Então, se o mercado ele se move desse sentido, pessoal. Há uma agressão, gera-se uma zona aqui de imbalance, liquidez, o suporte, mas isso que não suporte, o conceito de suporte existencial é muito fraco. A gente tem essas zonas de ordem block, né, onde houve agressão aqui. Então, se ficar esse grande rastro, pode demorar um pouco, mas o mercado tende a retornar. Então, aqui a gente está no momento atual, onde o mercado não tem uma zona muito próxima. Pode ser que aqui a curto prazo haja uma agressão e gere, como nesses exemplos aqui, pequenas regiões para você estar movimentando o preço, mas a tendência é que ele volte aqui para poder estar recuperando. Então aqui foi só uma introdução do que esse indicador ele sinaliza para a gente. E agora a parte melhor, pessoal, é que a gente consegue automatizar com o robô. Então eu vou mostrar aqui para vocês nosso robô operando essas zonas. Só organizar aqui para vocês. Então aqui a gente já tem o gráfico, tá, do Euro USD. Esse robô ele está totalmente adaptado para o mercado de Forex, porque a gente usa aqui uma estratégia de hedge também. Tá? Então a gente tem como buscar as zonas aí de liquidez e também para proteger uma operação, caso o mercado se desdobre com muita força numa posição contrária, a gente tem como estancar esse prejuízo aí e garantir a nossa tranquilidade. Então, assim, aqui, como já foi apresentado lá no começo, mercado, né, começando aqui, deixou uma região de imbalance aqui, tá? Preço abaixo, houve uma agressão de venda e deixou uma região. Então, foi lá buscar novamente. Houve um falso rompimento, novamente agrediu, deixando uma região, e a gente está vendido aqui. O preço, ele se deslocou para baixo, né? A agressão foi para baixo, falso rompimento, depois deixou uma nova região, preço buscou e não rompeu para cima. O mercado foi jogado para baixo. A gente tinha um alvo aqui de mais ou menos 400 pontos. O nosso robô está com break-even, tá? Assim que passa 100 pontos, ele bota um break-even de 20. E o mercado deu sequência.
tá? Novamente aqui, uma nova região aqui sendo criada, o mercado agrediu, a gente posicionou nossa ordem aqui, tá? Acreditando aqui pela tendência que o mercado tende a continuar descendo. Aqui ele deixou uma região pequena, logo já foi liquidada por esse candle, e novas regiões micros são sempre criadas, como essas aqui de médio e longo prazo também. Aqui, ó, se a gente olhar nessa direção aqui, ó, vai dar bem nesse candle aqui, ó, tá? Então agora o preço está oscilando ali, nessa região, a gente olhar o passado, a gente vai saber mais ou menos onde o preço tende a tender. E o que aconteceu? Aqui girou uma nova região, tá? A nossa ordem estava posicionada aqui. Como gerou essa nova região aqui, a gente posicionou a ordem. O robô ele faz isso, ele sempre procura a região mais próxima para estar posicionando a ordem, tá? Para que a gente possa gerar a entrada e depois é administrado o trader. E aqui, ó, pessoal, o robô ele não tem stop loss, tá? A gente não trabalha aqui com stop, nesse mercado super volátil. A gente tem gerenciamento de risco. Então, vocês podem ver que eu estou com uma conta pequena aqui, de $250, que qualquer pessoa pode começar, usando 0,01 e administrando risco. Então, aqui, se tivesse colocado qualquer stop aqui, é onde as pessoas tomam stop, tá? Coloquei um stop aqui de 100, 200 pontos. Você vê que o preço ele vai lá caçar esses stops, principalmente aqui no mercado líquido que nem o Forex, tá? Foi lá, ó, esse candle aqui só foi lá para tomar os stops, porque ele entende que essa região aqui precisava ser liquidada, e muitas pessoas também poderiam estar vendo isso como suporte, foi lá, tomou e voltou. Então a gente precisa também ter um pouco mais de gás, né? Gerenciar o nosso risco através do tamanho da posição e segurar, tá? Porque se a gente está trabalhando com regiões de liquidez, o preço vai ter que bater lá, tá? A gente acredita aqui na nossa operação. Caso o mercado se desdobre de uma posição ao contrário e siga com força, que a gente também não consegue prever, mas a gente tem uma possibilidade muito grande de ele estar indo nas regiões, que é sempre esse movimento. A gente vai fazer o edge, a proteção, e depois vai se livrar do edge e retornando as operações. Aqui deu para capturar certinho a nossa obtenção aqui. Ó. A gente sempre busca 400 pontos, 40 pips, que é uma movimentação média e muito fácil assim, de se conseguir no Forex. 40 pips é bem tranquilo. E a gente sempre faz a proteção. Ó. Se candle rompeu aqui, estamos já deixando uma nova zona, que deve se criar daqui a pouco. Deu 100 pontos aqui de lucro. Ele move aqui para 20, já para segurar esse trade. Não posso, a partir do momento que o mercado já se moveu mais da metade da minha pretensão, eu não posso deixar essa operação aqui voltar, tá? E conforme o mercado vai se redesenhando, essa condição aqui, ela vai perdendo sustentação. Então, nesse momento que a gente entrou, havia um imbalance. Agora ele já foi tomado aqui, ó. O mercado voltou, pegou, criou novas. No curto prazo aqui no micro aqui já foi criando novas regiões. Então essa minha posição aqui, ela não é a mais atual, tá? Ela não condiz com o cenário do mercado. Então a gente precisa deixar que o mercado se movimente para gerenciar. Então foi feita aí a venda e agora ele segue criando aqui novas regiões. A gente vai seguindo o preço. Não tem muito segredo, ó. Agora a gente está buscando uma posição de compra, então entrou uma força compradora aqui, o mercado está subindo, e a gente vai buscar, ó, aqui esse candle, tá? E também tem um tamanho que a gente configura aqui no nosso indicador para estar posicionando essas agressões aqui, tá, pessoal? Essas identificação de order block. Aqui a gente tem também, só que é uma área muito extensa. A gente tem uma configuração do indicador que ele pega essas áreas menores aqui, tá? Para fazer operações de curto prazo, que a gente entende que tende essa tomada mais rápida dessas regiões aqui. Então tá comprado aqui, ó, lembrando aqui que se a gente olhar, tá? Temos ordens posicionadas aqui. O preço tentou voltar aqui em 50%, não chegou e está descendo, tá? Olha lá, ó. Nós estamos comprado, tá? Já entrou aqui uma nova order block aqui, tá? E quando o mercado fica muito paralelo assim, a gente também tem uma condição para poder fazer o robô identificar essa lateralização muito próxima e também chamar o break-even aqui.
porque talvez o mercado não exploda tão rápido quanto a gente imagina. Mas vamos deixar, saiu no break-even, protegido da operação, tudo certo. Aqui novamente, ó, foi deixando zonas, mais zonas, e a nossa ordem ela vai seguindo sempre para o order block mais próximo. Então a gente estava posicionado aqui, passamos para cá, para a gente poder gerar a nossa entrada aqui e tá buscando os nossos trades, tá? Eu quero mostrar para vocês aqui o robô fazendo a proteção da operação, tá? Que a gente tá entendendo, né? Toda vez que é gerada uma order block na agressão, a gente entra com uma ordem limite aqui de compra e do contrário uma sell limite e vai gerenciando o trader. Aqui, ó, pessoal. Passou muito rápido, não sei se vocês conseguiram notar. Se também vocês notaram, volta um pouquinho aqui no vídeo que vai estar gravado, vocês vão ver, tá? Então, nesse dia aqui, a gente entrou comprado, tá sem stop, tá dentro do nosso risco, só que o mercado foi muito ao contrário da nossa posição. Então, assim, eu não posso deixar com que isso se prolongue tanto. Então, a partir do momento que meu risco está em 3% do meu saldo inicial, a gente abre uma posição de mesmo tamanho de lote, que é o hedge, e faz a proteção. Tá? Então, eu entrei aqui, ó. Essa primeira ordem de venda, aqui, ó. Essa primeira ordem de venda, ela estancou o meu prejuízo em 3%. Tá? Então, daqui para cá, dá 3% da minha banca. Fechou? Só que se eu não tomar uma outra ação, entrar novamente no mercado, eu vou ficar para sempre posicionado nessas duas posições. Eu não vou ganhar e nem perder. Eu vou estar estancando aqui meu prejuízo em 3%, que é o nosso gatilho aqui. Então, o que eu faço aqui, pessoal? Eu analiso novamente aqui as ordens, as zonas aqui de ordem block mais próxima e vou entrar com essa posição aqui multiplicando o meu lote, tá? Então, eu pego, faço um rateio entre esses dois lotes aqui e entro mais agressivo aqui para quê? Para que em poucos pontos, tá? Assim que o mercado se movimentar em poucos pontos, eu consiga fazer um break-even aqui, sair no 0 a 0, aí eu fecho as três posições, ou se o mercado for muito favorável, eu consigo ainda sair no lucro, tá? Com três posições. É por isso que a gente utiliza muito esse robô aqui no Forex, que a gente consegue fazer esse tipo de execução aqui, o hedge, a proteção, tá? No mini índice. No mercado brasileiro a gente não consegue fazer essa proteção no mesmo ativo, tá? Eu teria que estar posicionando em um ou outro ativo, aí teria que estar fazendo análise de correlação, e também como a gente tem a questão de fazer day trade, para passar posicionado, tem uma regra bem maior, tem que dar garantia, não é interessante para a gente estar trabalhando com esse robô no mini índice, a não ser que você tenha muito saldo em conta, como dar margem para corretora, aí dá para poder pensar em trabalhar com esse robô lá, tá? Mas no Forex você tem uma alavancagem boa e consegue fazer esse tipo de operação aqui. Então vocês veem, nosso saldo continua positivo, tá? Agora que apareceu aqui, ó, tá vendo? Ó? Abriu a compra e tomou um prejuízo aqui, ó. Tomou stop aqui. Essa venda fechou no lucro e essa posição aqui, que foi feito estrategicamente para encerrar essas três, eu saí do edge, saiu no lucro também. Então ganho 2 para 1 aqui, tá? E continuo no lucro aqui. E aí o robô segue, pessoal. A execução é a mesma. O mercado ele sempre se comporta da mesma maneira. Ele vai deixando novas regiões aqui de imbalance, né? Daqui a pouco ele volta, que pega de novo e a gente vai posicionando. Girou novas regiões mais próximas do preço, a gente vai fazendo isso, ó. Agora eu consegui aqui pegar uma situação antes de sair, ó. Então vocês vejam aqui, ó. Gerou um imbalance aqui micro aqui, tá? A gente entrou vendido, mas já houve uma agressão de compra aqui e foi subindo uma, duas regiões, tá? A gente abriu aqui uma posição a 3% aqui de risco, tá? Do nosso capital.
Então, deu 3% de prejuízo da conta. Abre-se o edge, estanca o meu prejuízo e o robô ele já identifica qual é a tendência do momento, né, o mais forte, para estar buscando o order block mais próximo e posicionando ali. Para quê? Para que o mercado bata aqui, né, retorne alguns pontos e eu já consiga fechar as 3 ordens e sair no lucro. Então, vocês vejam aqui, ó, tem 1, 2 lotes, eu vou entrar 4 vezes maior, tá? Por quê? Assim, numa leve flutuação, a gente tem estatística aqui de que assim o mercado ele tende a oscilar um pouco perto do seu ponto de entrada. Então, esses poucos pontos que ele oscila aqui, a gente desconta o spread mais o stop mínimo para poder estar saindo de uma operação e fecha, ou no break-even ou com algum lucro no bolso. O interessante é o quê? É desfazer essa operação sem comprometer mais risco e sair no prejuízo, para que a gente possa voltar aqui na normalidade das nossas entradas. Então vocês vejam assim que a ordem está posicionada, está aqui buy limit e não foi acionada ainda, tá? Então a gente vai ficar aguardando, ó. A ordem foi acionada, agora eu passo aqui para cima, ó. Tá vendo? Pronto, ó. Eu entro a favor do movimento atual do mercado, está em alta. Eu tenho várias regiões aqui de ordem block, onde seria mais difícil romper isso tudo. Não é impossível, poderia acontecer. Aí a gente tem um outro gerenciamento, caso a posição ela se desdobre ao contrário, o robô ele vai fazer uma outra análise e compensar o risco para sempre estar posicionando no 0 a 0 ou saindo com algum lucro. E assim a gente segue o jogo. Identifica o próximo order block, posiciona o buy limit, posiciona o alvo, mercado avançou X pontos na direção, protege e vai realizando lucro, pessoal. Então, é um robô muito tranquilo de se trabalhar, muito seguro. A gente tem muito controle aí do risco, tá? Óbvio, quando o mercado está mais volátil, melhor para a gente consegue sair mais rápido das nossas operações, mais zonas são criadas, a gente consegue ter mais traders aí, tá? Ela é muito interessante como esse movimento repetitivo do mercado é feito aqui, ó. Se você gostou, se interessou, quer testar esse robô, a gente pode liberar para teste, lembrando que é por Forex. Também, se você quiser fazer a licença de uso desse robô, a gente também consegue te liberar para você estar utilizando em conta real também. Olha só esse caso aqui, ó. A gente entrou com a ordem de proteção, o mercado foi ao contrário dessa ordem de proteção, e o robô está gerenciando o risco. Então, assim, não tem cenário que a gente vai tomar tombo do mercado. O interessante aqui desse robô é que a gente gerenciando o risco, trabalhando aí com pouco contrato, né? E obtendo assim margem para estar operando, o robô fica bem tranquilo. Se você aumentar muito o lote do robô, você vai depender de mais margem, talvez você não consiga aguentar aí a movimentação do mercado. Interessante é você trabalhar 0,01 para cada 250 dólares aí de conta e crescer sua conta sucessivamente. Que aí fica muito tranquilo, você consegue aguentar essas movimentações do mercado, né? E o robô também ele tem margem para trabalhar com lotes de proteção e também para fazer os lotes de saída aí da operação. Isso que eu queria mostrar, pessoal. Quem se interessar, vou deixar o link e o contato aqui na descrição desse vídeo e fico à disposição.